Muito bem. Então, dando sequência a esse primeiro simpósio Mackenzie de Direito e Economia, vamos passar ao segundo painel. Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade de presidir essa mesa, a convite do professor Armando Rovai, um grande amigo, um antigo amigo, e destacando aqui a presença e os componentes dessa banca, eu destaco a presença do professor Luciano Tins, professor da GV, não é isso, professor? Professor Marcelo Fortes Barbosa, professor dessa casa, também, como já adiantado, desembargador na primeira Câmara Empresarial reservada de Direito Empresarial, professor Armando Rovai, tanto professor da PUC como também dessa casa. Tivemos a honra de poder participar da sua banca de mestrado e na qual aprendemos muito, professor Armando. Obrigado. Professora Luciana Jung, do INSPER, é um prazer tê-la aqui nessa bancada, nessa oportunidade. Professor Danilo Brum, também do Mackenzie, né, professor Danilo? E o professor Alexandre Lazzarini, colega de tribunal e professor aqui também dessa casa. Então, com esse time aqui de excelência, vamos dar início ao segundo painel, que é relativamente ao consequencialismo econômico, lei da liberdade econômica e lei de introdução às normas de direito brasileiro. Como expositores, o professor Luciano Tim, professor Armando Rovai, professora Luciana e o professor Danilo Brum. E como debatedores, os professores Alexandre Lazzarini e Marcelo Fortes Barbosa. Então, até em razão do adiantado aqui da hora, seguindo aqui a nossa posição na mesa, o professor Luciano Tim com a palavra. Bom dia, prazer estar aqui na presença de tantas autoridades judiciárias, acadêmicas. Vou até evitar não nominar nenhuma delas para não ser injusto, né? E também em benefício do tempo. Até minha proposta é que a gente faça mais um bate-papo aqui e não exposições, porque creio que já houve ali, na primeira parte, exposições muito interessantes sobre as quais a gente pode refletir. E o tema envolve, né, consequencialismo, lei de liberdade econômica e franquias. Então, minha proposta seria um olhar dentro daquilo que eu venho pesquisando nos últimos tempos, sobre pragmatismo e consequencialismo. É uma escola pouco estudada no Brasil, no âmbito da filosofia do direito, e eu acredito que nesse debate possa ser bastante útil. A economia, como ciência, ela é consequencialista, né? Os economistas, aliás, uma pequena provocação acadêmica, né? É curioso que o fundador da economia, Adam Smith, na verdade era jurista, né? No fundo, ele era filósofo e dava aula de direito. E ele dava aula de ética, né? O melhor livro do Adam Smith não é nem, eu acho, A Riqueza das Nações, mas Teoria dos Sentimentos Morais, onde Adam Smith já antevia muita coisa que hoje a psicologia comportamental, a economia comportamental defende, né? Adam Smith falava, por exemplo, na empatia. Então, essa coisa de que o liberalismo é selvagem é uma contradição em termos, porque jamais alguém que leva a sério o outro poderia deixar o outro em segundo plano. E essa é uma incompreensão da filosofia utilitarista. Eu tive relendo esses dias, meu pai, que é marxista, economista, me deu para ler. Ele disse, esse cara eu tenho que admitir que este cara é bom. Este cara é Stuart Mill, utilitarista. Assim como eu também acho Marx bom na descrição, né? O problema do Marx é quando ele prevê o que vai acontecer e os dados não são muito favoráveis ao modelo alternativo, né? O Churchill dizia que democracia é o pior dos regimes políticos, excluídos os demais,
o que certamente serve também para uma economia de mercado, que é pior, excluídos os demais. Não se inventou ainda nada melhor do que isso. Mas o utilitarismo, no fim, é muito criticado no Brasil. Este cara é um utilitarista. Deveria ser um elogio, e não uma ofensa. Porque os utilitaristas foram, entre os filósofos, os primeiros, por exemplo, a defender sufrágio universal, falaram contra... agora fizemos, né, aniversário da lei da abolição, eram abolicionistas, inclusive os abolicionistas brasileiros, Joaquim Nabuco, entre outros, estudaram esses caras. Então, não é justo a crítica como se não fosse moral. Agora, o diabo é que, se consequências importam, eticamente, a gente também precisa levar em conta as consequências. Levar em conta as consequências é, portanto, um raciocínio comprometido com a sociedade. E eu venho, nos últimos anos, 10, 15 anos, tentando entender, por exemplo, função social. Quando fala função social do contrato, o que é isso? É o que o jurista pensa que é, ou é função social, aquilo que a sociedade pensa que é? Né? Propriedade, no fundo, o que é? É o que o jurista acha que é? Ou é aquilo que a sociedade utiliza esse instituto? E a economia nos é muito útil, porque a economia ela é consequencialista e ela desenvolve, embora ela seja uma ciência social que saiu de dentro do direito, ela faz pesquisa empírica, o que nós no direito perdemos, porque os romanos estudavam retórica, etc. Com a especialização mencionada no início, né, direito e economia se especializaram, nós no direito nos especializamos em normas e esquecemos a realidade. Fernando Araújo, catedrático de Law and Economics de Lisboa, tem uma ironia que eu acho engraçada. Ele diz, para o jurista dogmático, ou para a jurista dogmática, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Olha que ele está sendo irônico. A realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Como que nós chegamos nesse ponto que a realidade é algo que atrapalha? Atrapalha porque no edifício teórico conceitual que foi construído, atrapalha. A realidade é um detalhe inconveniente. Bom, para a economia não é. A economia, como faz pesquisa empírica, a realidade importa. Então, função social do contrato é aquilo que o jurista acha que é ou que a sociedade acha que é? Função social da propriedade é aquilo que a sociedade acha que é, e este é o risco, portanto, quando o direito se distancia muito da sociedade. Eu não sou sociólogo do direito, mas eu não concordo muito quando um ministro do Supremo critica o voto de outro e diz, é jurista? Porque não precisa ser. A Constituição não precisa ser algo assim, não é uma crítica à pessoa, é uma crítica que eu estou vendo conceitual. A Constituição não precisa ser algo como o nome da rosa, em que os... Talvez não seja muito sábio dizer isso, né, numa instituição religiosa, mas naquela época, né, os religiosos, então, pré-reforma, né, eles envenenavam os textos para que o conhecimento fosse... isso aparece no filme, no livro mesmo, do Humberto Eco, né? O conhecimento dá poder, então nem todo mundo pode ter. Então, eu vou envenenar o livro para as pessoas não lerem os clássicos, que são recuperados, os clássicos gregos, romanos, enfim. Então, eu, como jurista, se é que sou, e talvez eu prefira não ter este título, porque eu não acho que ele... O texto não precisa ser revelado à Constituição. Acho que a sociedade pode, né, nas suas práticas, nos seus contratos, nos seus usos, nos indicarem o que são os contratos, qual é a sua função, propriedade, por aí vai. E aí, assim, por isso que eu tenho me dedicado um pouco ao pragmatismo, que foi um pouco o que o Posner fez, né? Primeiro, o Posner estudou análise econômica do direito, depois ele migrou para o pragmatismo. E o que é o pragmatismo jurídico? Levar a realidade a sério. Pensar nas consequências. Ele diz que, para um juiz pragmático, ele foi durante 30 anos, a realidade importa e ele precisa pensar nas consequências. Para pensar nas consequências, ele precisa de uma ferramenta analítica que aponte para ele. E aí esse debate, essa ponte, volta. Os economistas podem nos ser úteis porque eles estudam consequências há 50 anos, 60, com métodos empíricos.
Agora o pessoal fala, mas é jurimetria. Jurimetria e estatística aplicada ao direito. Os economistas fazem isso há 100 anos, mais ou menos. Então é útil esse debate. Não que a economia também, não precisamos ser dogmáticos da economia. Não é porque está numa matemática, numa fórmula matemática, matemática é linguagem. Não é porque eu falo chinês que o que eu vou dizer em chinês é verdade. Não. Mas eu brinco que se a medicina, que agora a gente viu durante toda a pandemia, né, o que os médicos repetiam? Medicina baseada em evidências, medicina baseada em evidências. Precisa consensos científicos. O que é isso? É estatística. Eu tenho que saber se vacina funciona ou não. Eu brinco que... Eu tomei, tá? Eu tomei, mas eu tomei 4 doses e eu vi antes as evidências que havia. Tinha muito menos evidência para crianças de 6 anos. A gente tem que ser cientista. Ser cientista é honesto, né? É weberiano. É tentar ser honesto. É como o juiz, que tenta ser imparcial. O cientista deveria tentar ser. O que eu vejo hoje na academia, se meio o cara tira a roupa de cientista e vira de ideólogo. Né? Weber viu isso na Alemanha, com a ascensão do nazismo, do comunismo, achou melhor o professor só focar em tentar ser neutro, em tentar ser, né, imparcial, um dever moral mínimo assim, de tentar ser. Então, o Posner diz, olha, eu preciso levar as consequências a sério, as consequências importam, a economia pode nos ajudar. E aí fica meu último ponto aqui para o nosso debate. O juiz precisa levar, ou a juíza, as consequências? Deve, por lei. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, artigo 20 e seguintes, determinam que o juiz ou a juíza, na aplicação de um princípio, como boa-fé, função social, leve em conta as consequências. E isso não é foguete nuclear, isso não é, né, construir... É assim, se nesse contrato, eu e a Luciana já fizemos alguns estudos, né? Isso aconteceu com o Tribunal de Justiça de Goiás, que resolveu não determinar o cumprimento de um contrato de venda antecipada de soja. A consequência ali não foi boa no agregado. Tem pesquisa empírica da USP, porque se um não cumpre o contrato, isso é um sinal para os outros não cumprirem. O juiz, a juíza, no julgamento do caso concreto, pode estar buscando justiça, mas a consequência sistêmica não foi de justiça. É o que alguns chamam de macrojustiça versus microjustiça. Micro do caso concreto, macro no agregado. Se as consequências importam... Vejam, o artigo 20 não diz que o juiz deve julgar pelas consequências, mas deve ponderá-las. E é incrível que eu tenho visto muito na FGV, os administrativistas sofisticaram muito. Eles já estão usando os americanos, não que os americanos sejam prova de sofisticação, mas também é. No direito administrativo é também. Né? São mais pragmáticos, é um sistema universitário bastante sofisticado. Então, os administrativistas avançaram muito nisso. Curiosamente, os civilistas e comercialistas, a minha formação dogmática, minha formação também é dogmática, mestrado em civil, doutorado em comercial. Ainda somos muito dogmáticos. Uma aluna recentemente na FGV defendeu um trabalho empírico sobre as varas empresariais em São Paulo. Conclusão, uma ótima experiência, mas com dados. Por quê? A Luciana estava na banca. Porque especialização gera uma palavrinha que às vezes dá algum desconforto para muitos juristas, gera eficiência. Mas eficiência não é distante de justiça, porque eficiência não é lucro, eficiência é apenas melhor alocação possível. Se os juízes dessas varas especializadas conseguem dar mais sentenças, chega a 40% mais com eficiência, do que um juiz numa vara geral. Isso, de novo, é Adam Smith. Né? Adam Smith dizia que a Revolução Industrial e a tecnologia vai fazer exatamente isso por nós. Nós vamos nos tornar mais produtivos. Não precisamos ter tanto medo da tecnologia. Ela vai nos ajudar a sermos mais produtivos. Mas, por outro lado, acredito que a gente tenha que ponderar as consequências. Então, no tema das franquias, que foi tão debatido aqui de manhã, teve posicionamentos, né? Olha, o judiciário pode julgar assim, pode. Ninguém vai dizer para um juiz concursado como que ele tem que julgar. Isso é por questão de consciência de cada um. O que a gente pode pensar, como cientista, é mostrar para os julgadores as consequências. Tem muita coisa da evolução tecnológica
que não está nos contratos de franquia. Por exemplo, cláusula raio, comércio eletrônico. Como é que você completa um contrato que não estava pensado pelas partes no início? Talvez, se o judiciário for muito protetivo, talvez aconteça o que estava acontecendo. Eu não conheço esses dados, mas conheço o professor Sidney da FGV, não iria falar aqui por falar. Deve ter evidências do que acontece na Califórnia. Né? Aliás, é uma matéria muito interessante na Economist, que é um jornal sério, independente. Texas versus Califórnia, 2 modelos dos Estados Unidos. E não toma partido. Um aposta em livre iniciativa, baixos impostos. Não esse blá, blá, blá ideológico que domina o mundo, e sempre dominou, aliás. Falei que ia falar 5 minutos, mas me empolguei. Já dizia o Oscar Wilde, né, que ele era capaz de tudo, menos resistir à tentação. Né? E eu não resisti e falei mais do que deveria. Né? Mas, já me encaminhando para o fim, meu ponto mais era, de fato, recuperar noções do pragmatismo, pensar nas consequências, e acredito que aí a gente começa a se abrir para pesquisas empíricas. Dei sugestão recentemente para o presidente. Sugestão, viu, desembargador? Por favor, quem sou eu? Sou apenas um acadêmico que tentou ser imparcial. Eu digo para meus alunos, depois, no fim do semestre, vocês digam se eu... Né? Porque a gente passa por vários autores lá, Direito e Desenvolvimento, os institucionalistas, os culturalistas e tal, os estruturalistas, né? E eles não conseguem descobrir qual é a minha, digamos assim, visão, né? E acho que com isso eu cumpro a minha missão lá como acadêmico, né? Eu não fico lá fazendo proselitismo ideológico. Todo mundo tem a sua, evidente, mas e eu conversando com meu pai esses dias, que é marxista e teve que ir ao Chile por razões óbvias, e ele dava risada. Eles falam de polarização acentuada agora, queriam que se fosse eu na época que era o caçador de talentos do Partidão brasileiro, né? Que ele era o retentor de talentos lá na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então os melhores quadros ele tentava trazer para o Partidão, que é o apelido do Partido Comunista. Então, polarização sempre houve, as redes sociais acentuam, isso a gente tem que lidar. Mas acho que se a gente começar a avançar para evidências, a gente começa a utilizar o lado do cérebro, que é o lado pragmático, que faz conta, que pensa nas consequências. Porque se a gente, e eu me sensibilizo muito porque eu tenho casos de arbitragem como árbitro, então eu tenho que fazer o papel, sem pretensão, desembargador, naquele caso de julgar. E não é fácil. Eu digo que era muito mais fácil quando eu escrevia artigos e criticava o judiciário. Ele não sabe julgar. Até tem um famoso conterrâneo meu que adora criticar juízes, né? Eles não sabem julgar, eles são isso, eles são aquilo. Eu respeito muito, mas eu acredito que as evidências podem ajudar muito a acionar o lado do cérebro não emocional, não da intuição, que é o rápido, mas o que faz conta, o que pensa nas consequências, porque os agentes econômicos dependem disso, dessa orientação segura. Se a gente começa... Eu tenho um filho de 17, e eu notava que se eu dizia uma coisa quando ele era menor para minha mulher, e a minha mulher... Meu filho tem 17. E eu notava que se eu dizia uma coisa para ele e a minha mulher outra, ordens contraditórias, ele se perdia. Porque as regras elas têm que ser previsíveis. E acredito eu, e por determinação legal, pensar nas consequências. Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui e submeter aqui ao debate nesse ponto que foi... E aí a gente poderia pensar o que acontece no dia seguinte se o tribunal julgar de determinada forma. Fica a reflexão para o nosso debate. Obrigado e prazer estar aqui. Que venha um próximo debate, porque eu adorei, não sei o Sidney, né, que se adorou, mas tomou umas porradas ali do desembargador. Mas eu adorei como cientista do direito. Obrigado. Muito bem. Então, eu queria cumprimentar o professor Luciano Tim pelas reflexões belíssimas que nos trouxe nesse nosso encontro. Na sequência, passo a palavra à professora Luciana... Desculpe, professor Armando Rovai. Eu que estava com o Luciano na cabeça. Professor Armando, fica mais fácil. Alô. Bom,
Muito bom dia novamente. Quero cumprimentar todos da mesa, na pessoa do professor Sérgio Shimura. Uma satisfação reencontrá-lo, agradecer sua presença, todos os demais membros aqui desse evento. Esse evento se iniciou em razão de uma solicitação da própria pré-reitoria, da pró-reitoria, no sentido de realizar um evento sobre liberdade econômica e coadunar com alguma matéria, alguma disciplina jurídica. E aí, conversando com o professor Luciano Tim, a ideia de realizar algo que envolvesse as franquias, e que me parece muito importante, porque é uma atividade tão importante da área negocial, que é o mercado de franquia, dentro da juridicidade que compete, e o tema liberdade econômica. Toda vez que nós temos a oportunidade de falar de liberdade econômica, principalmente com alunos da graduação, é algo que passa a ser desafiador, porque todo o sistema ideológico retributivo acaba sendo muito mais atrativo para o jovem do que o conceito de liberdade econômica. Quanto que a liberdade econômica, no sentido da palavra, ela pode trazer um sentido principiológico fundamental. Eu tenho aqui um brevíssimo texto que vou acompanhar pelo computador, é muito breve mesmo, mas que eu gostaria que pudesse compartilhar com os senhores, no sentido do que é a liberdade econômica e que vem ao encontro de tudo que foi falado no primeiro debate e agora sobre o que a gente pretende, e coadunando com um sistema tão importante quanto a franquia. Quando eu ouvia o professor Sidney falar sobre a franquia, me lembrei muito da razão da existência da franquia. A franquia como uma situação que permite que haja o empreendedorismo, que haja a inovação, que haja a continuidade da atividade produtiva, embasada pela premissa da liberdade econômica, que é a livre iniciativa. A livre iniciativa, obviamente, dentro de um cenário de livre concorrência também. Se a gente quer um cenário mais equilibrado, mais beneficiado ao cidadão, a gente precisa ter essencialmente a livre concorrência. Às vezes me perguntam sobre o capitalismo. Você dá aula de direito empresarial, você é um capitalista. Olha, sou, e daí? Mas dentro de regras e, principalmente, dentro de um sentido onde a livre concorrência esteja fundamentalmente presente. Muitas vezes, no Brasil, o nosso capitalismo não funciona a contento porque existem problemas quanto à livre concorrência, e é o combate aos impeditivos da livre concorrência que deve ser objeto de estudo diário de todos os operadores do direito e dos economistas de maneira coadunada. Você utilizou a expressão de que não existe um sistema que ainda não inventaram melhor do que o próprio capitalismo, economia de mercado, né? Churchill dizia isso. E é verdade. E o Brasil, que é tido como um país do futuro, e o futuro que nunca chega. Esse futuro nunca chega porque nós nunca tivemos a oportunidade de emprego efetivo de um mercado livre, um mercado onde se tem condições de ter uma melhor qualidade de vida. Foi mostrado aqui nos gráficos, a professora Roberta e o professor Vladimir demonstraram efetivamente que países que têm um maior grau de liberdade econômica têm uma melhor qualidade de vida para as pessoas. A dignidade humana, a distribuição do poder com o progresso social são os verdadeiros sistemas que norteiam a liberdade econômica. A liberdade econômica, a atividade produtiva, a atividade negocial, ela visa o lucro. Óbvio, quem inicia uma atividade empreendedora só inicia com um único objetivo, ganhar dinheiro, senão iria fazer outra coisa. Só que, diante do implemento da atividade negocial, a geração de empregos, de renda, de capacidade para poder o Estado exercer aquilo que efetivamente deveria exercer, produzindo educação, saúde, segurança, para que os cidadãos sejam efetivamente destinados. É esse o objetivo da atividade, da liberdade econômica dentro da nossa sociedade. Eu tenho aqui algo fundamental, que não se tem liberdade econômica se não houver democracia. Só nos países onde há democracia é que existe liberdade econômica e benefício
para os cidadãos. E, para isso, nós temos que ter segurança jurídica, nós temos que ter previsibilidade, nós temos que ter um cenário onde haja maior grau de dignidade humana. É esse o intuito da liberdade econômica. Ela não está distanciada de outros sistemas ideológicos, como eu disse, retributivos, como o socialismo ou outros que podem ser considerados. A verdade é que a dignidade humana, nos seus ideais, lá do iluminismo, na igualdade, na liberdade e na fraternidade, que poderíamos chamar de respeito, de dignidade como um todo, são entrelaçados na nossa sociedade atual. Eu não quero me avançar em questões retóricas e quero deixar consignado apenas que a visão hoje do direito empresarial, ela, sem dúvida nenhuma, é atrelada à economia de mercado, à livre iniciativa e livre concorrência. E são práticas como aqui construídas aqui no Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, e é bom que saibam que muitos desconhecem o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, o único do Brasil, é o responsável por políticas públicas que foram adotadas, inclusive em legislações. A própria Lei de Liberdade Econômica, que nós possuímos, a Lei 13.874, tem o seu ensejo em muitas práticas construídas aqui dentro no Centro de Liberdade Econômica, a partir do que foi estudado, do que foi apurado. E isso precisa ser, numa universidade, colocado de maneira plural, para que, principalmente, o jovem seja cada vez mais engajado em que o mercado, a atividade produtiva, o empreendedorismo é que vai gerar riqueza e benefício geral para todos. Era isso, basicamente, que eu queria colocar. Muito obrigado. Queria saudar e parabenizar o professor Armando Rovai também pelas reflexões que trouxe nesse nosso encontro. Na sequência, então, a professora Luciana Yeung. Prazer, com a palavra. Muito prazer, muito bom dia para todos. Cumprimento meus colegas aqui da mesa, magistrados, professores, acadêmicos. Cumprimentar alguns colegas aqui do Mackenzie, professora Roberta, professor Vladimir. Como eu disse nas redes sociais, eu sempre tive muita admiração pelo trabalho aqui do Centro. Acho que é um trabalho essencial, né? E depois dessa fala do professor Rovai, isso me deixou assim bem emocionada, né? E é muito emocionante também ver alunos participando, principalmente alunos da graduação. No curto intervalo, eu cheguei atrasada, até peço desculpas. Estava comentando com o professor Vladimir que apesar da gente estar ouvindo muito, né, de que é preciso ter diversidade de pensamento, na verdade, muitas vezes a gente tem cerceamento de nossas crenças, né, naquilo que a gente acredita, baseado, inclusive, em estudos, em empiria, e eu sinto falta, em certos ambientes acadêmicos, infelizmente, em pleno ano de 2023, que, na verdade, a liberdade e a diversidade de pensamento ela está, na verdade, reduzindo ao que eu estou percebendo. Então, eu queria cumprimentar, de fato, o Mackenzie por possibilitar, né, essa diversidade de fato. Assim, recentemente, semana passada, né, estava lá no INSPER falando também sobre liberdade econômica, liberdade política, e um aluno que estava atendendo me disse que ele tentou organizar um evento para discutir, né, questões de liberdade econômica na USP, na Poli, e foi rechaçado, né? Não deixaram, enfim, foi uma bagunça, um caos, né? E ele teve que cancelar o evento. Então, para mim, isso não é diversidade, não é tão propagada diversidade de pensamentos, de crenças, né? De debates. Quando eu cheguei aqui presenciando o debate, né, do professor Sidney com o desembargador, eu achei sensacional, né? De fato, esse é o ambiente acadêmico que a gente tem que ter. Não pode haver nenhum tipo de monopólio e domínio de pensamento, porque a ciência e o conhecimento só avança havendo esse tipo de diálogo. Enquanto houver apenas o domínio de um tipo de pensamento, a gente não vai avançar. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? Mais uma vez, muito feliz em ver, né, alunos, claro que os colegas também, professores e magistrados e autoridades também, mas eu fico feliz em ver esse ambiente acadêmico bastante saudável, né? Bom, eu estou aqui no papel de economista, né? Sou economista aqui da mesa, e num debate sobre não somente liberdade econômica, mas, sobretudo, de consequencialismo.
E eu sempre tento dar um jeito, né? Minha formação, minha área de pesquisa tem sido análise econômica do direito, e eu sempre dou um jeito de colocar o Ronald Coase aqui nas minhas falas, como não podia deixar de ser. Ele foi o primeiro economista que mostrou, né, as consequências, né, do judiciário, sobretudo, eu não diria que do direito de maneira geral, mas do judiciário no resultado econômico. Então, ele já dizia claramente no seu artigo, que deu o prêmio Nobel para ele, que os tribunais, os julgados, né, de fato, geram um impacto direto na economia. Ou seja, existem consequências, né? E é muito engraçado, porque o professor Luciano falou que assim, o consequencialismo é uma coisa muito da economia. De fato, né? É como se estivesse falando que o ar existe para o economista, né? Até consequência. Assim, é meio assim, trivial. Só que, quando a gente começa a dialogar, né, com juristas, com advogados, sobretudo aqueles que não têm, né, uma familiaridade com o pensamento econômico, a gente começa a perceber que não é tão trivial assim. Né? Então, algum tempo atrás, né, eu lembro de estar conversando com um advogado, ele falou, não, esse negócio de consequência não tem nada a ver, não acredito. Né? Assim, acho que ele está dizendo que ele não acredita na gravidade, na força da gravidade, né? Porque, para nós, é tão trivial que a gente não discute, mas a gente ainda percebe que não é muito claro, né, o que quer dizer esse consequencialismo no direito, apesar da gente já ter, né, no regramento jurídico brasileiro algumas leis que tratam de maneira bastante clara sobre essa questão, né? E o que eu gostaria de trazer primeiro dos ensinamentos da análise econômica do direito é justamente essa obra seminal do Ronald Coase, mostrando, né, todas as implicações, até um modelo analítico, né, para prever e para descrever e para prever as consequências das decisões judiciais sobre o resultado econômico. Né? Então, isso eu convido-os, né, dado o nosso curto tempo, convido para quem ainda não conhece a se familiarizar, principalmente o artigo dele de 1960, que basicamente fala sobre essa questão. Né? Então, pela primeira vez, um economista gasta 40 páginas de um paper, né, para descrever as consequências das decisões judiciais, e ele traz só casos reais, né, sobre o resultado da economia. Isso antes do advento, né, de trabalhos empíricos e tal. Tá. E aí, assim, também o que eu fiquei surpresa, né, depois que eu tive essas trocas com meus amigos juristas, sobre essa, talvez, esse ceticismo com relação ao consequencialismo no direito, e fui buscar nas próprias fontes do direito, né, discussões sobre o consequencialismo. E, na verdade, é que elas existem. Né? Existem vários juristas que falam, existem teorias sobre o consequencialismo no direito, e uma que eu gosto bastante, que é a do Diego Werneck. Na época ele estava no Rio, mas hoje ele está lá no INSPER com a gente, né? Diego Werneck Arguelles. E já um trabalho dele de 2005 é um trabalho especificamente do ponto de vista... Ele é um professor de direito constitucional, né? Então, do ponto de vista jurídico, o que é um argumento consequencialista? E ele traz, olha, um argumento consequencialista é aquele tipo de argumento que fornece razões para a tomada de uma decisão específica a partir de uma avaliação dos possíveis efeitos dessa decisão. Se as normas jurídicas podem ser interpretadas como uma exigência de transformação do mundo atual em um mundo possível por meio da introdução de um fato em cadeia causal, então é possível afirmar que o trabalho do juiz envolve necessariamente um componente de avaliação empírica consequencial. Isso é um jurista falando. Tá? E, basicamente, o que ele diz, o que para nós economistas, era trivial. As normas são criadas, as decisões judiciais são criadas justamente para se ter uma consequência. Né? Então, como assim, né? Não importam as consequências, não importa o consequencialismo? Talvez o que muitas vezes as pessoas não querem, né, é ver que podem ter consequências não esperadas, né, não intencionais, que nós, na economia, a gente chama isso de externalidades. Então, eu acho que é um fato curioso, que ainda tem sido pouco debatido, até mesmo entre o pessoal da análise econômica do direito, a questão da externalidade das decisões judiciais. As externalidades, normalmente, elas são criadas, como eu falei, até o próprio Diego Arguelles falou, né, de maneira não intencional, mas também um efeito, normalmente, até maior do que aquele inicialmente em vista. Vou dar exemplo. Né? Então, se eu tenho uma decisão judicial, logicamente que é para resolver um problema que foi trazido perante um magistrado ou magistrada, ele ou ela precisam resolver aquele problema. Né? Essa é a função, a sua função, né? Enfim, profissional. Né? Só que, quando se faz isso, existem consequências não intencionais.
principalmente numa democracia como a nossa, mais ainda, né, principalmente no ambiente judicial como o nosso, onde boa parte dos dados, muita boa parte dos dados é aberta, né, onde as decisões judiciais são noticiários, né, todos os dias, seja na imprensa televisiva, seja em canais jurídicos como Jota, Conjura, etc. Então, certamente, decisões judiciais geram resultados não intencionais, positivos ou negativos, assim como as externalidades podem ser positivas ou negativas, né? Então, só para dar um arcabouço assim, mais teórico, né, sobre o consequencialismo do judiciário. E aí, eu poderia dar vários exemplos, né, mas eu vou mencionar só algumas aqui, de trabalhos científicos e empíricos sobre consequência das decisões judiciais, né? Inclusive, esse tem sido um dos temas meus favoritos de pesquisa. O professor Luciano mencionou, né, um ocorrido lá no Tribunal de Justiça de Goiás relacionado à área do agronegócio. E isso aconteceu, a primeira onda, vamos dizer assim, lá no comecinho de 2004, 2005, né? E gerou até um artigo, né, do pessoal da USP, o professor Décio Zilberstein, que é um estudioso da área de contratos, né? Ele é administrador, né, mas estuda questões de contratos na área do agronegócio. E, basicamente, ele e uma aluna de doutorado dele, hoje já formada há muito tempo, já, Cristiane Leles, mostraram no artigo, foi publicado na revista da GV Direito, né, quais que foram as consequências imediatas das decisões de primeira instância no Tribunal de Justiça de Goiás, quando eles, né, os magistrados e magistradas chancelaram, não foram todos, mas foram a maioria, né, chancelaram a quebra de contratos, né, da venda antecipada de soja verde. Basicamente, uma redução na quantidade de contratos no ano seguinte. No ano seguinte, a gente não está falando de 10 anos depois, no ano seguinte, houve uma redução dos contratos, houve ainda um aumento do rigor das exigências, ou seja, se os juízes, naquele momento, quiseram proteger, né, os produtores de soja contra os grandes traders, né, na verdade, no ano seguinte, aqueles próprios foram os mais prejudicados. Teve um outro trabalho que, na verdade, eu até gosto mais, mas ele, do professor Décio também, com uma outra aluna dele, que eles vão estudar a indústria de tomates no interior de Pernambuco, na verdade, em Petrolina. Foi um estudo assim, que acompanhou praticamente 20 anos da indústria de tomates lá em Petrolina, né? E, basicamente, você tinha uma grande empresa lá e você tinha 300 plantadores, pequenos plantadores de tomates. Só que a insegurança jurídica causada pelas decisões, né, sempre favoráveis, né, enfim, a quebra de contratos, né, você tem um problema ali, né? De um lado, você tem a indústria que está reclamando sobre a insegurança jurídica causada pelas decisões judiciais. Por outro lado, você também tem, né, 300 plantadores que vendem, né, para um monoopcionista, uma única empresa. Claro que ela acaba tendo um poder, né, econômico bastante grande. Mas, e aí, assim, data vênia, né, com toda a vênia, o judiciário não conseguiu apaziguar o conflito. Na verdade, ele aguçou o conflito entre esses 300 produtores e a grande empresa, né? E, no final das contas, o que aconteceu? O professor Décio e a aluna dele, a Lígia Nadaline, viram, né, depois de 20 anos, estudando 1.523 decisões judiciais, né? Basicamente, a empresa falou, vou fechar minhas portas. Esse ambiente aqui não me é propício, né, para continuar trabalhando, porque, basicamente, né, ele... falando do lado dela, né, da empresa, estou tendo tanta insegurança jurídica que não vale a pena. E ela transferiu, fechou a fábrica e transferiu para outro estado. E aí, qual que foi a consequência disso? 300 plantadores de tomate sem ter a quem vender, de uma hora para outra. Então, esse tipo de consequência ela precisa ser antecipada. Ninguém está falando que tem que ter bola de cristal, mas temos que ter um pouco, né, de entendimento do sistema econômico, porque as consequências batem na porta, elas acontecem, né? E aí, quando vamos chorar pelo leite derramado, já é um pouco tarde demais, né? Depois eu tenho outros exemplos de consequências macroeconômicas, mas também, primeiro, na minha praia, e segundo, por conta, né, da hora. Eu queria fechar com a indústria, né, que é o tema principal desse evento de hoje, sobre qual que é a interação, né, entre as decisões judiciais, as atividades econômicas entre franqueados e franqueadores. Também convido vocês para
lerem um capítulo que eu escrevi juntamente com o Marcos Lisboa, ex-presidente do INSPER, e o professor Paulo Furquim de Azevedo, e ele apareceu, é um capítulo de um livro organizado pelo professor Sérgio Renaud, professora Maria Teresa Sadek, né, o Judiciário do Nosso Tempo, e lá nós temos um capítulo específico chamado Entre Intenções e Consequências, né, os impactos das decisões judiciais, alguma coisa assim, sobre a atividade econômica. E lá a gente traz um exemplo específico sobre franquias, que foi o caso icônico do McDonald's, né? Esse, na verdade, foi um estudo de caso bem detalhado que o professor Paulo Furquim fez. Ele é um grande especialista de franquias, na verdade, né, na perspectiva econômica, e ele conta o caso, né? Eu acho que todos nós conhecemos, lembramos, pelo menos quem é da minha idade, né, lembramos da época em que o McDonald's era uma franquia aqui no Brasil. Né? Eu fui criada em Brasília e eu lembro, em 1986, nós tivemos o primeiro McDonald's em Brasília, lá no Parque Shopping. Eu conheci até o dono, era um malaio chinês, né? Ele era o franqueador, né, franqueado, né, do McDonald's, e, enfim. Né? Só que depois, e aí aqui a gente conta no nosso capítulo, depois de tantos problemas judiciais que o McDonald's teve com seus franqueados, o que ela decidiu? Comprou de volta todas as franquias. Né? E agora, na verdade, a gente tem uma única empresa, Arcos Dourado, que é o que gerencia o McDonald's no Brasil. Então, esse é um exemplo, né, um só, de como isso, assim, o impacto, efetivamente, foram dos conflitos judiciais que a empresa acabou tendo. Estou dando, de novo, um exemplo de vários outros que a gente poderia focar somente na questão, no setor de franquias, né, mas que nos faz refletir um pouquinho, que talvez, né, como foi fechado no primeiro painel de hoje, né, a gente precisa ver, né, estudar e analisar e refletir um e outro lado dessa discussão, tanto na questão das franquias, mas quanto na questão do consequencialismo de maneira geral. Então, queria agradecer pela oportunidade, né, e, mais uma vez, então, uma honra muito grande estar aqui hoje. Muito bem. Também queria saudar e agradecer as palavras da professora Luciana pelas reflexões que nos trouxe aqui nesse momento. Na sequência, o professor Danilo Blum pela sua exposição. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, aqui agradecer o convite da comissão organizadora por estar aqui presente, uma grande honra ao lado de autoridades acadêmicas, judiciário, enfim, que tanto me honram e que servem de inspiração. Então, a minha fala aqui vai ser bem breve mesmo, pequenas contribuições dentro do tema. E acho que, em primeiro lugar, aqui, antes da gente efetivamente entrar no tema que eu tenho a trazer, a gente foi falando a manhã toda em liberdade, em consequencialismo, e acho que aqui no debate, quando encerrou o primeiro painel, a gente teve um grande exemplo de como qual é o impacto das decisões, né, como a Luciana aqui bem trouxe, na realidade, quais são as consequências que as decisões judiciais trazem. Né? A gente teve o exemplo aqui do mercado, ouviu uma decisão judicial e adaptou a realidade das negociações, da circular de oferta, né, das franquias, para adaptar uma demanda que, de certa maneira, foi identificada pelo Poder Judiciário como sendo um dos potenciais problemas relacionados naquele litígio em questão. Né? Então, é um exemplo bem claro de consequências importam, às vezes de maneira positiva, como nesse caso. Afinal de contas, a melhora na circular de oferta acaba trazendo aquilo que o direito, toda a base do direito civil lá nos ensina, né? De que a transparência das informações tem que estar claras e etc. Mas, do outro lado, podem ter alguns efeitos também que não são desejados, às vezes não previstos. E aí, um segundo ponto aqui de provocação inicial é que o Theo Luciano falou isso no início, né? O jurista ele não é treinado a pensar consequências, na média. Né? Os nossos alunos aqui no Mackenzie, diferentes, desde o início, desde o primeiro semestre, já têm aí disciplinas de direito e economia para ir refletindo sobre esses pontos. Mas, muitas vezes, a responsabilidade da decisão mal tomada ou de não ter questionado alguns dos pontos das consequências está na mão do advogado e de quem, enfim, está litigando, está levando os argumentos ao juiz. Né? A gente tem que lembrar que o juiz, por si só, não vai atrás dos argumentos. Né? O juiz aprecia os argumentos que as partes levam, os dados que as partes levam, e, eventualmente, se ali não foi discutido esse ponto, não foi levado dado suficiente de quais são as consequências, você acaba limitando a decisão judicial. Né? E inclusive, assim, esse acórdão eu acabei estudando bastante. Um dos pontos, um dos parágrafos lá que é trazido,
justamente, e me corrija aqui, é ruim estar do lado do redator aqui, não pode. Mas tem um dos pontos que, inclusive, em primeiro grau, na primeira instância, uma das partes foi provocada a explicar qual seria o custo de arbitragem para que se pudesse decidir se isso impactaria ou não no acesso à justiça do franqueado. E, salvo engano, a informação foi que o advogado não juntou a informação, né? Para não botar a culpa no advogado, então na empresa não juntou lá a informação de qual seria o custo. Então, como pensar nas consequências se não tem os dados, né? Então, já que estamos no ambiente acadêmico, formando também futuros juristas, tem que pensar nisso também, né? A responsabilidade também é do advogado. Quem leva o argumento é o advogado. Então, se você é o cliente, escolha o advogado que leve isso e etc., né? Porque a responsabilidade nem sempre está em apenas um dos lados. Mas o ponto aqui que o Luciano provocou, e vou tentar ser bem breve, acho que já foi antecipado boa parte aqui do debate no painel anterior, é a gente pensar justamente esse ponto, como na minha atividade profissional como advogado, que trabalha com resolução de disputas, especialmente arbitragem, esse tema que não é específico apenas das franquias, mas que vem trazendo dor de cabeça para vários contratos que contenham cláusula compromissória, que é o problema da impecuniosidade, né? E no painel anterior, isso ficou bem claro à luz de um dos problemas que pode ser trazido, que é a questão da transparência, mas a gente tem um outro problema relacionado a isso, que é um fator externo, né? Então, quando você lá escolheu a arbitragem, tem diversos dados e evidências que a arbitragem é escolhida por uma parte ou pela outra, em razão dos benefícios que, ex ante, a parte pode antever serem mais benéficas do que o custo, efetivamente, de se ir, né? E aqui, só um parênteses, quando a gente fala em custo, já que a gente está frente a economistas aqui, nós, juristas, cada vez mais estamos aprendendo a lidar que o custo não é apenas financeiro, mas também o custo econômico como um todo, e se levando em consideração os custos de transação e os custos de oportunidade que, eventualmente, você optar por uma outra via de jurisdição possa ter, né? Então, várias evidências vêm mostrando que a arbitragem tem se mostrado um caminho bastante eficiente para você reduzir o custo econômico, em que pese, eventualmente, o custo financeiro, em algumas situações, possam ser maior. E, às vezes, é a pergunta que vem, né? Mas a arbitragem é cara? E eu lembro de um artigo aqui do próprio professor Luciano, que inaugurou essa discussão, trazendo esses conceitos da economia para justamente explicar que o custo ele não tem que ser visto apenas como o desembolso imediato financeiro que a parte eventualmente tem, mas sim o conjunto de custo de oportunidade e redução de custos de transação que a parte pode lá obter. E tem uma pesquisa bem recente que foi defendida pré-pandemia de um amigo lá na UERJ, o Thiago Cabral, que ele identificou numa pesquisa empírica, até o professor Carmona estava na banca dele, ele também apoiou bastante o professor Carmona, mas a pesquisa empírica dele demonstrou que, em contratos de até 5 milhões de reais, isso em 2019, né, tem uma defasagem aí, compensaria você ter, financeiramente, sem levar em conta os custos econômicos, financeiramente, compensaria você ter uma arbitragem de um árbitro, que é justamente o que normalmente se admite em casos de franquia, né? Aqui não há uma necessidade de ter um tribunal com 3 árbitros e etc., embora sempre seja recomendável, né? Então, a gente tem opções de mercado, porque, normalmente, quando se vem em mente a arbitragem, a experiência, às vezes, como advogado, né? É cara, não é? Você, geralmente, vai nas câmaras mais conhecidas, aquelas que são mais famosas no mercado, usa a calculadora lá e se assusta com o custo financeiro. Mas as câmaras que mais são utilizadas, assim, inclusive tem estatísticas em sistemas de franquia, são câmaras que têm custo financeiro muito mais baixo que o próprio Poder Judiciário para um litígio até mais ou menos 3, 4 milhões de reais, né? Ou seja, você paga menos na Câmara, com custo, imediatamente, financeiramente, do que no próprio Poder Judiciário, especialmente aqui em São Paulo, que tem seu valor de taxa judiciária um pouco mais elevado, e justificavelmente isso, né, em relação ao restante do país. Mas, então, em termos de consequência, né, o ponto lá que eu trouxe a provocação inicial. Previa a arbitragem ex ante, pareceu benéfico, mas aconteceu algum problema, né, a gente está vivendo, o Brasil vive em constantes crises econômicas, então veio o fato adverso e eu, hoje, não tenho condições de iniciar a arbitragem. Esse é o ponto que a gente encerrou o debate anterior, né? Ou seja, eu não consigo ir à arbitragem porque eu não tenho como custear,
mas eu também não posso ir no judiciário, porque o judiciário vai dizer que tem que ir à arbitragem. Então, o que fazer nessa situação, né? Longe aqui de querer dizer o que julgar, mas trazer algumas contribuições, especialmente 2 pesquisas que têm enfrentado esse tema no âmbito do processo civil, da arbitragem, né? Desse sistema específico. Cito aqui o Tiago Gabardo, que é o FPR, né, Luciano, e o próprio Tiago, lá na UERJ, demonstraram que, em termos de melhor garantia da previsibilidade daquilo que foi pactuado, para que se consiga manter a equação do que as partes previram lá atrás, o limite que seria afastar a cláusula pode ser o impacto mais negativo, né? Não apenas para as partes, mas um sistema macro. Por que isso, né? A gente trabalha também, e a contribuição dos economistas vem muito nos mostrando essa situação do que a gente chama de assimetria informacional, né? Especialmente no sistema de franquia. As partes não têm as mesmas informações sobre todo o relacionamento e, eventualmente, em alguma situação, os economistas vêm sugerindo que alguma das partes que tem uma informação maior do que a outra pode abusar dessa informação e agir com um comportamento oportunista e usar de alguma decisão judicial que saiba, ainda que não tenha razão, mas sabendo que tem alguma decisão judicial naquele caminho, criar o argumento para tentar fugir da arbitragem. Até porque a gente tem que ter a noção que, quando as partes estão nessa situação, elas já estão brigando, e está uma para cada lado, e está cada um construindo a sua tática de guerrilha. Então, o que vem mostrando as pesquisas é que as decisões que não dão enforcement às cláusulas compromissórias tendem a incentivar nas partes um comportamento de fugir delas quando não for benéfico na hora do litígio. Então, o que é a solução que alguns estudos aí vêm trazendo, né? Existe no próprio mecanismo do funcionamento da arbitragem algumas ferramentas para que se evite ao máximo afastar a cláusula compromissória. Quais são elas, né? O primeiro, e assim, não querendo ser aqui generalista também, a gente sabe que tem as suas restrições, especialmente no momento que o Brasil vive de restrições ao crédito, né? Mas as próprias alternativas de mercado para financiamento das arbitragens, etc. A gente sabe que, ok, não serve para todos, até porque a pessoa está numa situação de pecuniosidade, dificilmente vai ter um acesso ao crédito. Mas o que os teóricos vêm nas últimas publicações aí recomendando é que o judiciário talvez tivesse que exigir que a parte, pelo menos, tentasse ir à arbitragem e, de fato, evidenciasse não só a sua incapacidade financeira, mas também que teve uma negativa da arbitragem. E por que isso? No debate anterior aqui foi trazido que existem soluções de mercado que, muitas vezes, as franqueadoras estão antecipando as custas e boa parte dos regulamentos de arbitragem tem essa previsão. Ou seja, se você iniciou a arbitragem, não pagou as despesas, a outra parte tem que pagar. Mas no limite pode ter uma situação de ninguém pagar e ser extinto. Aí é uma situação, aí você teve uma negativa, né? E qual é a resposta que a lei de arbitragem traz para isso lá no artigo 7º, a famosa ação do artigo 7º, né? Que é uma ação judicial que ela é pouco utilizada, porque normalmente as cláusulas são cheias, mas quando eu tenho alguma cláusula que tem algum defeito, alguma patologia, eu utilizo essa ação judicial para tentar completar a cláusula e conseguir instituir a arbitragem. Então, o que é a solução que esses autores, os dois, sugeriram, né? O judiciário exigir que a parte comprove não só que não tem condições, mas que tentou, e que ajuize essa ação, que tem um rito especial específico para que o juiz auxilie as partes, geralmente em primeiro grau, a instituírem a arbitragem. Como isso pode ser feito? Por meio de um acordo, né? Primeira tentativa, ou o juiz pode dar alguma decisão limitando alguns aspectos da arbitragem, então diminuindo o número de árbitros, escolhendo uma Câmara que tenha mais facilidade de acesso, ou, no limite, aí havendo uma resistência daquele que não quer fazer um acordo, que não quer facilitar a situação, no limite, o judiciário poderia interpretar a situação como até um possível abuso do direito e um cerceamento à própria de acesso à justiça e afastar a cláusula. Danilo, mas isso poderia retardar um pouco a solução, né? De fato, né? Mas é um ônus, talvez, de ter arcado com essa situação de lá atrás
tem inserido, e também o próprio mecanismo de processo civil tem ferramentas para, querendo antecipar provimentos que sejam de fato urgentes, assim o faça, né? Então, aqui, de maneira bem breve, assim, para também fomentar um pouco o debate aqui, a minha ideia era trazer o porquê as partes escolhem a arbitragem e como que, eventualmente, nessa situação de impecuniosidade, o que tem surgido aí, porque não é um problema restrito apenas às franquias, mas como os estudiosos vêm trazendo mecanismos para que se possa resolver esse problema, já que a gente tem uma omissão legislativa nesse sentido, e um país que está atravessando aí uma crise e que esse problema é cada dia mais frequente, né? Então, agradeço aqui as palavras e devolvo ao presidente aqui. Também cumprimento o professor Danilo Brum pelas palavras, pela sua exposição. E, aproveitando aqui a sequência, já passando aos debatedores, eu passo a palavra ao professor Alexandre Lazzarini, que foi alvo aqui de comentários, e agora está na oportunidade da réplica. Muito obrigado a todos, cumprimento a todos aqui da mesa, aos que me antecederam. É uma alegria estar aqui, ser o motivo, pelo visto, de toda essa confusão. Aos meus alunos aqui presentes, eu tinha dito, professor Shimura, professor Benetti, professor Armando, eu ia me limitar, diante de tanta gente falando, a dizer obrigado e bom almoço. Mas, enfim, aqui esse tema é sempre bem interessante, e eu digo que, antes de jurista, eu sou contador de história, certo? Porque jurista eu não sou, então... E eu recordo consequencialismo, professor Tim, numa determinada recuperação judicial, que dizem que é a maior do Brasil, o nosso amigo, professor e advogado no caso concreto, chegou para mim e falou: mas, doutor Lazzarini, condição potestativa, eu sei os exemplos que o senhor dá em aula. Falei: poxa vida, doutor, o senhor contratou estagiário para saber o que eu dou em aula? Consequencialismo, não é do que a gente fala. Mas essa questão, e que vem do consequencialismo, que vem com grande força com a alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, sempre, eu seria mais conservador, falar na velha LIC, né? Tenho idade suficiente para isso, porque eu acabei de descobrir que eu sou o mais velho de todos aqui, inclusive que o professor Shimura. O professor Shimura ainda não tem direito à vaga especial no estacionamento, eu já tenho. Mas, enfim, consequencialismo que se coloca e as condições. Isso vem, basicamente, por conta do direito administrativo e de várias decisões envolvendo, talvez, aqueles ditos direitos fundamentais que estão inseridos no artigo 5º da Constituição Federal. Recordo, certa vez, um colega de primeira instância, quer dizer, quando nós estávamos em primeira instância, recebeu uma ação civil, doutor Sidney, movida pelo Ministério Público, em que pedia ordem de transferência de pessoas internadas num determinado hospital para que fossem internadas em um local adequado. E ele fez a seguinte pergunta antes de decidir: aonde? Tá? Evidentemente, o processo não prosseguiu, porque não tinha aonde. Ia ser uma ordem judicial com as consequências inócuas. E quando aqui se fala no âmbito da economia e tudo mais, todos nós sabemos que nessa parte de direitos fundamentais, os tribunais, e isso significa também os tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, eles colocam
a questão econômica, financeira, não deve prevalecer como um fato impeditivo do exercício dos direitos fundamentais. E vem toda aquela questão orçamentária e tudo mais. Evidente, e aí eu lembro o professor Ives Gandra, que esteve aqui há pouco tempo nesta mesma sala, certa vez ele criticando o Supremo Tribunal Federal por conta de algumas decisões da qual ele não concordava e dizia: na minha época não havia esse tipo de decisão. Não se reconhecia o direito e não as consequências. Aqui está o professor Antônio Carlos, que também é professor dessa casa e estava aqui em evento por ele organizado. Há cerca de 2 semanas, não é? 10 dias. E era algo interessante. Então, nós, magistrados, quando pensamos na decisão, evidente, a gente julga o caso concreto e eu, pelo menos, e acho que todos os colegas da primeira Câmara e da segunda Câmara, analisamos o caso concreto e, diante da especialização que aqui foi colocada, a gente já tem a noção das consequências. Tanto que, de preferência, nós pensamos em deixar claro, não em fixar necessariamente teses. Esse tal acórdão que ficou famoso, me trouxe ao ápice aqui do evento, né? Graças à divulgação dada pelo desembargador Ciampolini, foi voltado a um caso concreto e, lógico, tem que ter uma argumentação que eu usei, inclusive, o outro lado desta mesa, me vali das lições do professor Luciano Tim, cuja obra conheço já há cerca de 15 anos que eu estive lá em Porto Alegre, né? Obras de uma editora que foram publicadas pela Livraria do Advogado, não sei se existe ainda. Existe? Trazendo justamente aquelas questões que foram lembradas dos princípios da eticidade, da sociabilidade e a outra que eu esqueci. E revendo, e por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Essa questão do consequencialismo. E fica uma coisa também para a reflexão. O Poder Judiciário ele é sempre muito criticado por um ativismo judicial. E o consequencialismo, às vezes, e aí é uma visão, quando as consequências nos são desfavoráveis, recebe o nome de ativismo judicial. Quando as consequências nos são favoráveis, aí é a exatidão do consequencialismo. O juiz pensou nas consequências. Aqui o Dr. Sidney falou da questão de trazer para o Estado de São Paulo como foro de eleição. A notícia não é só na parte das franquias. Outro dia, já há algum tempo, estava conversando com alguns advogados da Associação Brasileira de Propriedade Industrial e eles deram esta mesma notícia, que, primeiro, vários contratos envolvendo propriedade industrial estavam fazendo o quê? Estavam abrindo mão da arbitragem e, segundo, elegendo o foro de São Paulo para essas demandas. É algo interessante? Voltando, e agora eu digo contador de história, o professor Danilo e o professor Marcelo já conhecem. O que levou a essa reflexão
que gerou todo esse fundamento e todo esse raciocínio do acórdão? Eu falo que foi um amigo, dono de uma banca de jornal, que tem um faturamento bruto não mais que R$5.000 por mês. Ele, um belo sábado, domingo, ele chega e fala: Alexandre, explica isso para mim. Ele tinha lá um contrato que estavam vendendo, e eu vou falar, estavam vendendo pelo sindicato dos jornaleiros para trocar carcaça e tudo mais da banca. E dizia, primeiro, essa empresa ela tem direito sobre tudo isso durante 10 anos, prorrogável somente pela vontade dela. O jornaleiro não tem vontade. Se o jornaleiro quiser rescindir o contrato, multa de R$300.000. Falei, você entendeu isso? Não. E depois tinha arbitragem. Falei, qualquer problema será levado à arbitragem. Perguntei, você sabe o que é arbitragem? Não. Muito bem. Isso foi um primeiro momento de raciocínio. E eu brinco com ele, eu falo, você é tão empresário quanto Abílio Diniz. Conceitualmente é. Não é? Ele é tão empresário quanto Abílio Diniz. Agora, podemos comparar um com o outro, podemos colocar esta questão de é um contrato empresarial, ponto final, as partes têm a mesma simetria e os mesmos riscos? Parece que não. Mas se nós formos dogmáticos, sim. É tão empresário quanto Abílio Diniz, o dono da banquinha de jornal, que nem mais jornal praticamente vende hoje. Né? Então, aí um aspecto. Tivemos aí um segundo aspecto, que talvez seja de seu conhecimento, por conta do desembargador Azulmanich, que chegamos a trocar ideias em que tinha uma determinada franquia, onde para o franqueador interessava ganhar as luvas, ou seja, pagava R$100.000 e depois, se a franquia desse certo, não era problema dele. Tá? Se não desse certo, não era problema dele. Conversamos, desembargador Nish e eu conversamos longamente a respeito, e esse acórdão que acabou saindo pelas minhas mãos, só não saiu pelas mãos dele em razão de algum fato que surgiu entre a retirada de pauta e a solução do caso. Então, essa história é interessante. Como também é interessante, e aí a nossa Câmara tem uma divergência, já que estamos mais falando da arbitragem do que da própria franquia, embora pense-se na repercussão da franquia, eu coloco um caso. E o desembargador Fortes Barbosa, na sexta Câmara, eu fiquei voto vencido, ele não era da turma julgadora, mas, vejam, eu posso falar os nomes, porque, inclusive, tem tese de doutorado que transcreve o meu voto vencido praticamente na integralidade, da usina de Giral, onde as construtoras tiveram lá os problemas, acionaram as seguradoras, e lá tinha uma cláusula compromissória. Só que a cláusula compromissória não era na forma do artigo 4º da lei de arbitragem. Não tinha o destaque com a assinatura. E no que as construtoras argumentavam a invalidade da cláusula compromissória? Como pessoas inexperientes que eram. Não tem a cláusula em destaque. E só uma curiosidade, o juiz inglês, porque a arbitragem era na Inglaterra, ele proibiu os brasileiros de procurarem as autoridades brasileiras sob pena de prisão. Tá certo? Então, vejam, se é simpático. E eu argumentei e falei, olha, desculpem, essa cláusula, esse artigo 4º
tem a finalidade de garantir um pleno conhecimento para pessoas não afeitas ao sistema. Tá? Então, ela tem aí, nesse caso concreto, a cláusula compromissória é perfeitamente válida, ela sabe o que estão fazendo. Eu comentava com o Dr. Sidney aí fora, num caso em que eu escrevi numa sentença, em 2002, em que disse eu, esse tipo de contrato, grandes contratos, não são feitos por, desculpem a expressão, por advogados de bairro. São feitos por grandes consultorias jurídicas e econômicas. Tá certo? Então, não é desconhecido. Por que isso é interessante? Eu trago agora, por conta da franquia e essa preocupação, ao caso concreto. Tá? Voltemos a mais histórias. E o julgado lá da nossa Câmara, não participei da turma julgadora, o desembargador Fortes Barbosa, nosso querido professor Marcelo, professor de títulos de crédito, ele deve ter funcionado como segundo juiz, já que foi o relator, o desembargador Azulmanich. Um grande executivo alegou a mesma coisa, dizendo que ele não sabia que aquela cláusula compromissória era inválida. E foi reconhecida inválida. Tá certo? Ele era a mesma coisa, vamos colocar um nome famoso, que está aí na mídia, Sérgio Rial. Ele é bancário ou é banqueiro? É bancário, porque ele não é o dono do banco. Então, vejam, e o jornaleiro é empresário. Tá certo? Interessante esta situação. Mas com um simples jogo de palavras para se entender essa questão e trazer essa questão da própria liberdade econômica. Há o consequencialismo, sim. Lá, toda essa parte nova da lei de introdução ao direito, reiteradamente, fala que as decisões, a anulação do contrato, deve trazer, ver a repercussão que gerará, deve. Mas nós não podemos esquecer que a questão começou lá atrás. O consequencialismo é o fim. Mas nós tivemos toda uma estruturação onde se vende uma ideia, certo? O desembargador Ciampolini colocou, enfim, ele defendeu os nossos acórdãos, mas aquela regra, a boa-fé deve estar presente não só na conclusão, mas na execução do contrato, tá certo? E toda a parte que antecede isso, toda a parte que celebra o contrato, deve ser considerado também para gerar uma boa decisão que tenha as consequências. A gente não tem como pensar em consequências sem pensar em como tudo foi feito. Um colega nosso disse, quando a gente estava conversando a respeito, falou, na hora de celebrar o contrato de franquia, é tudo alegria, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim, legítimo. Mas, como se leva a pessoa a celebrar um contrato de franquia? Eu já não tive diretamente isso, mas tive parentes próximos que tiveram problemas na hora de comprar a franquia. Então, é algo interessante de se refletir. Não é o dogmatismo jurídico, porque eu concordo. O direito como ciência é uma caixinha perfeita. A hora que entra um tal ser humano com todas as suas variações e percepções, aí começa a se mostrar algo perfeito, e aquela velha história do nosso saudoso Miguel Reale, lá, a teoria tridimensional, fato, valor e norma. A gente tem o fato e tem o valor, né?
Então, como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vão falar, mas o senhor disse isso lá, lá no Mackenzie. Agradeço a todos e desejo a todos também um bom dia e aguardo o que o meu querido amigo, professor Marcelo, como dizem os alunos, professor de títulos de crédito, tem a dizer. Obrigado, professor Alexandre Lazzarini. Então, agora, por derradeiro, o professor Marcelo Forte Barbosa. Usa isso aqui. Eu uso esse aí. Bom dia, muito obrigado. Queria agradecer a todos, agradecer principalmente ao professor Rovai, que me convidou aqui, tive o prazer de ser convidado pelo professor Rovai para esse evento, e dizer também do prazer de ver aqui na Universidade Mackenzie um evento sobre esse temário de liberdade econômica, consequencialismo, algo que muito me agrada. Eu penso que é preciso, efetivamente, ter maior debate sobre esse temário. Aqui, como debatedor, né, já chegando numa situação final, eu vejo aqui que a sociedade brasileira está se sofisticando cada vez mais, e isso que está trazendo para nós aqui esse debate sobre a atuação do judiciário, principalmente no âmbito econômico e no âmbito empresarial. E se coloca, o professor Alexandre estava levantando isso, a problemática da comparação ou do exame do dilema entre a árvore e a floresta, né? Porque o juiz ele lida com a árvore e aí há determinadas árvores, né, que estão ali fazendo mal para a floresta. Então há umas situações desse tipo, né? Eu já ouvi em algumas situações aqui, algumas expressões de pessoas que não são do judiciário, fazendo a alusão que o juiz talvez emitisse suas decisões conforme o café da manhã ou coisa parecida, mas nós temos eu penso que somente nós vamos acumulando experiências. O juiz, ao longo da sua carreira, vai acumulando uma série de experiências diferentes. As minhas experiências são umas, as do professor Alexandre são outras, do professor Shimura são outras. Nós vamos acumulando experiências e essas experiências vão resultando na busca desse equilíbrio fino que é entre o caso concreto e a conjuntura geral. E alguns fazem esse equilíbrio de maneira mais voltada para um determinado ponto, outros para outro. E aí nós temos esse problema do consequencialismo. Uns veem as situações de maneira mais ampla, outros de uma maneira mais fechada. Até eu digo que a senhora não é a única economista aqui, porque eu acabei me tornando bacharel em Direito aqui no Mackenzie, e estudando junto com o Direito também, fiz a Faculdade de Economia aqui, né? E talvez por isso tenha uma visão um pouco desse funcionamento que faz com que nós, necessariamente, somente no âmbito empresarial, e aqui no Estado de São Paulo isso se aprofundou, deixemos de lado a jurisprudência dos conceitos para ter um empirismo um pouco mais aprofundado nas decisões judiciárias, o que faz com que haja uma eficiência, me parece, sem querer fazer um elogio a si mesmo, né, um autoelogio, mas uma certa eficiência do Poder Judiciário nessa matéria empresarial. A segurança, ela provém exatamente disso. Que é preciso fazer uma distinção entre a floresta e aqueles pontos, aquelas árvores que não estão funcionando direito, não estão fazendo mal para o conjunto. Então, daí vem essas soluções dos casos, que uns diante dos outros vão se agrupando para que haja uma certa homogeneidade, mas essa homogeneidade não vai nunca ser total, porque nós vamos ainda identificar situações diferenciadas. Os casos que dizem respeito à arbitragem são uns que levam algumas
situações, às vezes, que são identificadas como patológicas. Outros, nós temos julgado algumas situações, eu e o desembargador Alexandre fazemos parte também, uma turma julgadora, em alguns casos relativos a recuperações judiciais, que nós temos identificado situações também patológicas ou fora do parâmetro comum. Então, as situações para os juízes são um pouco diferentes daquelas do jurista em si mesmo, né? Então, eu digo que, hoje, uma posição que me parece interessante é dizer que a famosa jurisprudência dos conceitos, ela não é mais uma realidade no Brasil de hoje, não é? Nós focamos muito mais nessa visão de todo e identificar mesmo as árvores diante do todo. Não é uma visão de aplicar puramente conceitos a casos concretos. Essa acho que me parece que há uma sofisticação muito maior na vida brasileira dos anos 2020 do que aquela que havia 30, 40 anos atrás. A gente mudou muito e isso fez com que nós tivéssemos esse aprofundamento do Poder Judiciário nessa sofisticação. Tanto é que, né, os estados, ou o Estado, que é o nosso, que tem uma especialização maior, tem uma visão dos julgadores mais voltada para essa situação, é aquele que tem chamado mais atenção. Então, eu agradeço muito, devolvo a palavra ao professor Shimura. Muito obrigado. Bem, antes de encerrar esse evento, e na qualidade de presidente aqui desse painel, eu queria dizer, fazendo um fechamento aqui, que principalmente nas câmaras empresariais, essa questão do consequencialismo, talvez hoje, é uma percepção muito pessoal, estejamos pensando mais nas consequências de cada decisão, principalmente nas questões que nós temos enfrentado, do que na parte dogmática propriamente dita. Eu dou aqui alguns exemplos. O professor Alexandre falou do caso de Giral, envolvia, acho que, uma recuperação judicial. Bom, mas, enfim, sempre que a gente está diante de uma recuperação judicial, esse é o dilema. Se a gente concorda com a recuperação, se a gente intervém, qual o âmbito de intervenção que o judiciário tem naqueles planos, muitas vezes extremamente lesivos aos credores, deságio de 90%, mas até que ponto, dentro do âmbito da liberdade econômica, o judiciário tem esse poder de intervir na vontade dos credores. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Outros aspectos que também decorrem da questão da franquia, concorrência desleal, decorrente da propriedade industrial. Quer dizer o seguinte, sempre que a gente enfrenta uma questão de concorrência desleal, é saber se aquelas partes envolvidas, qual vai ser a repercussão dela de sobrevivência no mercado. É um outro ponto que eu também gostaria de lembrar aqui. Questões de cooperativas. Há muita discussão sobre se as cooperativas devem limitar o número, ou se todo cooperado tem livre acesso àquelas cooperativas, principalmente aquelas cooperativas de médicos. E o último ponto aqui que eu queria também destacar, uma discussão bastante intensa, bastante recorrente, diz respeito ligada à questão do consequencialismo, é dissolução de empresa. Até que ponto o judiciário, o juiz, tem essa livre ingerência nos contratos. Por vezes, leoninos, mas é um contrato social, e pior, a questão que vem subsequentemente, da questão da vida do sócio que se retira e quais os critérios de avaliação dentro daquela empresa. Trocando em miúdos, vale o chamado fluxo de caixa, como se fosse vender aí no mercado, vale um balanço que se determina o valor daquela cota no momento da saída. Enfim, são temas, são matérias que eu queria trazer aqui à colação, justamente para, mais uma vez, professor Armando, renovar aqui os votos de felicitação
nesse simpósio, nesse congresso, porque é um tema que rende muito ainda, né? É um pouco ousado eu pedir a cortar a palavra do presidente da mesa, né, e desembargador, mas é que como eu pediria, diante do precedente que foi estabelecido anteriormente, eu gosto de precedentes, né, então defendo, publico a respeito. Como foi mencionado o meu nome pelo desembargador Lazzarini, bom, então eu vou ter que... Mas eu uso isso não em litigância de má-fé, desembargador, mas o senhor mencionou meu nome, mas eu não gostaria de comentar a citação da minha obra, que seria até, né, uma interpretação autêntica saviniana, não faria sentido. Mas só um ponto que eu gostaria de abrir aqui, uma divergência. Eu estou para escrever um artigo respondendo ao meu querido professor Ives Gandra. A meu juízo, ele está culpando o consequencialismo pela culpa que não é do consequencialismo. O pragmatismo vem sendo desenvolvido no Brasil em resposta ao neopositivismo, que é, como diz o professor Ronaldo da USP, lá, meu querido amigo Ronaldo Macedo, uma certa... não se aplica ao TJ de São Paulo nas câmaras especializadas, mas poderia se aplicar, por exemplo, ao Supremo, né? Então, é uma ideia de farra principiológica, porque você sorteia um princípio e sai uma solução. Quer dizer, esse neopositivismo, que foi muito forte na escola, na UERJ do Rio, foi subindo e foi se desenvolvendo. No Rio Grande do Sul, de onde venho e de onde saí para advogar no Tribunal de São Paulo, que, digamos assim, era menos ativista neste sentido dado pelos juízes alternativos, né? Que eram marxistas, mas depois eles mesmos confessaram, porque eu era muito jovem e não entendia. Eles disseram, não, Tim, a gente era marxista, mas aí a gente estudou a Constituição, e com a Constituição a gente faz o que a gente quiser, né? Então, esse é um pouco o neopositivismo, assim, que, acredito eu, está muito mais dentro do Supremo que o pragmatismo, ou consequencialismo. Acho que, assim, se tiver um ministro ali que, às vezes, usa o consequencialismo, que é o ministro Fux, é muito. Acho que muitos ali, outros, a meu juízo, e quero ter a oportunidade de responder, porque venho defendendo isso, e acho que... E finalizo agora, desembargador Shimura, um pouco quando a gente começou a estudar a análise econômica do direito, lá uns 15 anos atrás, eu acho que está acontecendo um pouco agora com o pragmatismo e consequencialismo. No início diziam, eu tinha um colega na PUC do Rio Grande do Sul, professor de constitucional, que não me cumprimentava. Depois eu fui descobrir que era porque eu era professor de análise econômica do direito e ele achava que eu achava que uma vida humana tem preço, né? Eu não tem nem preço, só porque eu escrevi um artigo sobre, né, como implementar de maneira mais eficiente direitos fundamentais, que eu acho que é com tutela coletiva, não individual. Porque massacra o judiciário e muitas vezes não resolve o problema. E o segundo ponto é o cuidado que eu acho que o judiciário vai ter que estar atento. A partir do momento que ele julga, num sentido, ele gera uma estrutura de incentivos de uma litigância, que eu tenho também me preocupado, com a litigância predatória ou oportunista. Que na área de recuperação judicial eu estou começando a ficar preocupado, porque eu vi a ascensão das revisionais. Então, lá pelas tantas, agora virou assim, pum, ajuizei, consegui, agora vamos sentar para negociar, que eu estou com uma liminar. Não é a minha área, portanto, RJ, mas já que foi mencionado, talvez aqui possa acontecer na área, pum, ajuizei uma ação, estou pensando, eu fiz a pergunta e agora meio que entro com uma ação judicial, consigo afastar por liminar, de repente, uma arbitragem, agora nós vamos sentar para negociar. Então, talvez esse seja o ponto que eu estaria preocupado do ponto de vista de estrutura de incentivos. Mas acho só, e o meu ponto é talvez fazer uma defesa do consequencialismo, e o que eu tenho e defendia, uma época um autor, um juiz de Santa Catarina, Alexandre Rosa, escreveu um livro com Lênio Streck, chamado Diálogos com Análise Econômica do Direito. Aquilo não era diálogo nem aqui, e, segundo o ditado, nem na China, mas ali não tinha diálogo algum, porque o diálogo pressupõe, né? Então, eu falei, não, vamos estudar com quem é do ramo. Então, acho que o consequencialismo a gente podia começar com Posner, enfim, senão a gente vai começar a criticar uma coisa que a gente vai estar culpando, né, o consequêncialismo pelo que ele não é. E aí é só essa a defesa que eu faria aqui, acadêmica, intelectual, sujeita, evidente, a réplicas e tréplicas. Muito bem. Então, para fechar aqui esse nosso painel, esse nosso simpósio, mais uma vez aqui como presidente do painel, agradeço a presença de todos. Mais uma vez a honra de poder
estar aqui nesse evento e, principalmente, aos senhores e às senhoras que prestigiaram e tiveram a paciência de ouvir até esse momento. Muito obrigado e fechamos a sessão.